Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E estamos em mais uma manhã de devocional, na qual nós usamos o livro Bom Dia, da Stormy Martin, e esse e outros livros para edificar a sua fé cristã estão todos com links direto para aquisição aqui no box de informações. E a nossa devocional de hoje vai falar sobre intimidade com Deus. Mas antes, eu já quero te pedir que, se você tem sido edificada pelas nossas devocionais, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Assim, além de ajudar o canal a crescer, você ainda cumpre o ID de Deus aí na tua vida. E a autora Stormy diz que hoje nós podemos ler e refletir sobre o livro de Juízes, capítulo 2, versículos 6 até o 23. E em Juízes, capítulo 2, versículos 20 até o 21, está escrito assim: Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Depois de anos de lutas para chegar à terra prometida, a nação de Israel afastou-se do Senhor, que os guiara até ali. Por quê? Por não terem mantido uma conexão pessoal com ele. Contar com a fé dos antepassados não foi suficiente para sustentá-los, e eles se voltaram para outros deuses. Esse mesmo princípio se aplica a nós. Para sustentar nosso relacionamento atual com Deus, não podemos confiar na fé de outras pessoas ou mesmo em nossas experiências com Ele no passado. Devemos manter um relacionamento vivo, dinâmico, ativo com o Senhor, mediante uma vida de oração e de leitura bíblica, a fim de conhecê-lo intimamente. Oração é muito mais que apenas pedir ou receber conselhos. É sua via para conhecer o Deus do universo e ser conhecidas por Ele. Embora o Senhor já a conheça completamente, não há meios de experimentar essa realidade senão pela comunicação pessoal com Ele. Deus a criou e deseja fazer parte de sua vida. Ele não deseja que você caia em tentações e perigos, como aconteceu com os israelitas. Não deixe de manter uma vida de oração permanente e tome cuidado para não se apoiar em experiências passadas com Ele. Isso pode levá-la a um território perigoso. Amém, graças a Deus. E aí, gente, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa questão da fé, né, e da vida de oração, né? A gente já falou na devocional passada que orar é sim um andamento, né? E que a oração nos conduz ao amor de Deus. E quando a gente... Desculpa, gente. Quando a gente tem uma constância de oração e quando a gente realmente obedece os mandamentos de Deus, é o caminho que esse na verdade é o caminho que ele desenhou para que a gente chegue a amá-lo, né? E aqui agora a gente tá falando de intimidade. E aí a intimidade traz outras coisas pra gente. A gente sabe quando a gente tem algum amigo, alguma pessoa na nossa vida, que a gente pode pedir algo e que aquela pessoa vai fazer alguma coisa, não sabe? Ah, mas como é que a gente sabe isso? Quando a gente é íntimo dessa pessoa, né? Se é uma pessoa que você tem pouco contato, você fica até com tato pra chegar e pedir alguma coisa. Pode ser que aquela pessoa faça, pode ser que não. Aquela pessoa tem total liberdade de te negar, porque ela não é íntima sua, sabe? E é claro que as pessoas íntimas também têm total liberdade de te negar, mas assim, você sabe o que você pode pedir para aquela pessoa que ela vai acolher e o que vai ser mais difícil dela acolher, né? Esse tipo de relacionamento que a gente tem com pais, maridos, né? Com as pessoas mais próximas da gente. E justamente isso, Jesus diz na palavra dele que ele é um noivo, né? Então, se ele é um noivo, ele é muito íntimo da gente, né? O que é um noivo, né, gente? Tá prestes a casar, então depende ali de uma intimidade, porque a gente vai ter que dividir a vida inteira ali, no nosso caso, a gente vai dividir a vida eterna com Cristo, né? Então, como nós temos esse noivo perfeito, que é Jesus Cristo, e graças a Deus que ele é perfeito, porque nós somos imperfeitas, né? Temos esse noivo perfeito, basta a gente manter intimidade com ele, para que a gente realmente venha passar a eternidade com ele, mas que também, enquanto a gente não tá lá na eternidade, para que a gente saiba, assim, quando a gente precisa de alguma coisinha, o que a gente pode chegar no nosso noivo e pedir que ele vai... Sim, minha amada, eu te amo muito, eu vou fazer isso por você, né? Ele vai dizer isso pra gente, porque realmente a gente tem essa intimidade aí com ele. Então, eu trouxe aqui um texto pra gente, que tá em Marcos 9, que tá escrito assim:
Na verdade, é um capítulo que o pai do menino levou ele, a história, né? Que o pai do menino levou ele para os discípulos e os discípulos não puderam curar o menino. E aí, o pai do menino vai até Jesus. Desculpa, gente. E aí, o pai do menino já tá, assim, descrente de tudo, porque ele já tinha apostado todas as fichas dele, né? Até nos apóstolos de Jesus, né? Imagina por quanta coisa que esse pai não teve que passar dentro dele para ir até Jesus, sendo que os apóstolos dele não puderam curar o menino, né? E aí ele pergunta pro menino se ele pode fazer alguma coisa, que Jesus pergunta para Jesus se Jesus pode fazer algo pelo filho dele, que Jesus pede compaixão de Jesus pelo filho dele. E lá no capítulo 9, versículo 23, Jesus está respondendo esse pai. Ele está falando assim: se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E aí, imediatamente, no versículo 24, o pai do menino responde: creio. Só que ao mesmo tempo que ele fala creio, ele diz assim: ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Que dúbio, né? Como é que ele crê e tem falta de fé? Então, na verdade, o pai tá dizendo assim: eu acredito, mas eu não acredito a ponto de alcançar a cura do meu filho, né? Então, eu preciso de ajuda para vencer a minha falta de fé. E aí, o que a gente vê se desenrolar depois nessa história? A gente não vê Jesus exortando o pai nem nada, não. A gente vê Jesus prontamente curando o menino. Por quê? Porque o pai do menino foi sincero de coração. Ele falou assim: eu creio em Deus. Eu creio no teu nome, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Porque eu tenho fé, mas ela ainda é pequena. Eu não tenho fé para alcançar isso, né? E a intimidade com Deus vai gerar exatamente isso no nosso coração. Por que eu trouxe esse texto pra gente? Esse versículo, esse capítulo e esses versículos? Porque eu acredito que a gente, pra gerar essa fé da gente ter sempre intimidade com Deus, gente, porque pra orar a gente precisa ter fé. Porque você não vai ficar lá sentado falando com uma pessoa que você acha que não existe. Então você precisa ter fé. Então orar é um exercício de fé, né? Então assim, a gente, pra gerar essa fé no nosso coração, pra gente gerar esse amor, pra gente gerar essa intimidade toda com o nosso Deus, a gente precisa crer, a gente precisa ter fé. E muitas vezes a gente crê, mas não crê o suficiente, a semelhança desse pai. Então a palavra nos mostra que basta a gente, todos os dias na nossa oração, até a gente conseguir crer o suficiente, a gente pedir para Deus: Senhor, eu acredito em Ti, mas me ajuda, porque a minha fé ainda é pequena. A minha fé ainda não é grande o suficiente. Eu ainda não acho que eu posso me achegar ao Senhor. Eu ainda não sinto que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor é um Pai de amor. Eu ainda não sinto que eu posso colocar as minhas petições diante de Ti. Eu ainda não tenho esse tipo de fé, então eu preciso de ajuda, Deus. Eu preciso da ajuda. Eu creio, Pai, mas a minha fé é pequenininha, assim. Como a Alicia diz, pequenininha. Então, assim, basta a gente falar isso com Deus, porque Jesus vai nos ajudar prontamente, assim como ele fez com o pai desse menino. Prontamente ele ajudou, ele curou o menino. Ele ajudou o pai a aumentar a fé dele. E aí a gente tem que lembrar uma coisa: tem gente que vive de passado, sabe? E são duas coisas aqui, né? Uma, a gente não pode se apoiar nas experiências que a gente teve no passado. Deus é uma pessoa e relacionamento, gente, sempre é tempo presente. Você não vive de um casamento que você já se separou. Aquele casamento já foi, já aconteceu, sabe? Ficou no teu passado. Você não vive um relacionamento de passado. O relacionamento, gente, é diário, é presente. Então, a gente não pode se acomodar com as experiências que a gente já teve com Deus. A gente tem que ter experiências com Deus todos os dias. A gente tem que buscar, cavar ocasiões de termos experiências com Deus todos os dias, tá? E outra coisa, a gente não pode se apoiar na fé dos outros, né? A gente não pode ser crente 6 horas, sabe? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não podemos ser crentes 6 horas. A gente tem que se apoiar na nossa própria fé. Eu não tô dizendo que a gente não pode pedir ajuda em oração para outras pessoas. A gente pode, deve, né, pedir ajuda em oração para outras pessoas. Mas a gente não pode falar assim: ai, aquela pessoa é tão santa, ela já tá orando por mim, então tudo certo, eu não preciso fazer mais nada, sabe? A gente não pode fazer isso, gente, porque realmente
A fé se baseia nas nossas atitudes, né? E não nas atitudes dos outros. Então a gente pode pedir um suporte em oração. A gente não pode se apoiar na oração do outro. Tem uma diferença aí, tá? Então são essas duas coisas que a gente tem que pensar, que realmente a gente tem que construir com Deus para que a gente venha ter intimidade. Através da intimidade a gente passe a amar a Deus, e através da intimidade a gente passe a se agradar, a louvar a Deus, e através de tudo isso a gente vai chegar ali no amor perfeito, que é quando o pai faz pelo filho, sem que a gente nem precise muitas vezes pedir, ou que a gente saiba exatamente o que a gente pode pedir ou não para Deus, ou que simplesmente realmente a gente se deleite no nosso Deus, que esse é o prazer da nossa vida, é o que a gente vai fazer a eternidade inteira, gente. Então, começa a fazer já aqui, né? Porque você quer passar a eternidade inteira se deleitando em Deus e não quer se deleitar aqui na Terra? Ai, ai, hein? Vamos combinar, né, gente? Que gostosa essa nossa devocional de hoje, né? Quanta coisa pra gente refletir, né, gente? Eu saio dessas devocionais sempre pensando isso. Quanta coisa eu tenho pra refletir ainda sobre as coisas de Deus, como eu posso melhorar, como eu ainda posso mudar, né? Como o Espírito Santo tem trabalhado nos nossos corações, né, meninas? Vamos orar em agradecimento? Deus Pai, não desejo jamais me afastar de Ti por meio da minha negligência em passar tempo na Tua palavra e em oração. Quero estar sempre numa caminhada cada vez mais próxima de Ti. Ajuda-me a conhecer-Te melhor e ser cada vez mais semelhante a Ti. Não quero cair em tentação, pecado ou ociosidade. Em vez disso, quero ter uma nova e mais profunda experiência contigo a cada dia. Amém! Graças a Deus! Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo até o final. Eu espero que você tenha sido ricamente edificada, abençoada. Eu espero que o seu dia seja abençoado. E se você foi abençoada por esse vídeo, por favor, não deixe de curti-lo. Compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis. E se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreve no canal, não custa nada, menina. Só apertar o botãozinho aqui e já cai direto no sininho. Aperta o sininho também para você ficar sabendo de todas as boas novas de Deus que eu trago aqui com o maior carinho para vocês. Aqui nesse canal você encontra receitas, vlogs de rotina, maternidade, educação de filhos, além das nossas devocionais diárias, que tem sido um prazer no meu coração compartilhar um pouquinho da minha fé com vocês. Eu tenho sido muito edificada e eu espero que você também esteja sendo, né, muito edificada. Tudo que o Espírito Santo está trabalhando no meu coração para me lapidar como uma mulher virtuosa, eu tenho traduzido em vídeos para que você também seja lapidada e que nós sejamos um sustentáculo aí, umas mulheres grandes na presença de Deus, virtuosas, que edificam as suas casas, os seus lares, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo até aqui. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!